Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos visitar o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil, aqui em Paranapiacaba, o campo do Serrano, que está aqui atrás. Então esse aqui é o campo do Serrano Athletic Clube, o primeiro campo de futebol aí do Brasil com medidas oficiais. A gente está aqui em Paranapiacaba, em Santo André, aqui em São Paulo, e foi aqui, nessa vila aqui, que Charles Miller trouxe o material aí, que trouxe o futebol aí pro Brasil. Depois que ele foi estudar na Inglaterra, ele trouxe bola, chuteira e as regras do futebol. E esse aqui é o primeiro campo de futebol com medidas oficiais aí, que pertence ao Serrano, né? Vamos entrar aqui então no campo, ó. Dá para entrar aqui, tem acesso liberado, né? A gente está numa cidade turística aqui, uma vila inglesa aqui, onde trabalhavam operadores da ferroviários, né, da Ferrovia São Paulo aí, que foi a primeira linha de trem aí também que ligava Jundiaí a São Paulo, ó. Estamos no gramado aqui, tem até uma galera jogando bola lá. Então esse foi o primeiro campo com medidas oficiais aqui do Brasil, ó. O Charles Miller trabalhou nessa empresa também, né? Depois que ele voltou lá da Inglaterra, onde ele foi estudar. Ele era filho de escoceses e foi estudar na Inglaterra, voltou de lá e trouxe bola e tudo quanto é coisa aqui para criar o futebol aí, né? Criar um time de futebol. Que ele criou aí um time onde os jogadores eram os próprios operários aí, né? Os próprios funcionários da ferrovia. Olha como que é aqui, tem umas arquibancadinhas de pedra. Tem tipo uma fonte aqui no meio da arquibancada. Tem barulho de água, inclusive. Lá do outro lado tem uma arquibancadinha bem pequena lá, ó. Tipo uma tribuna de honra. E o campo é esse aí. Eu falei que ele era filho de escoceses. Na verdade ele era filho de um escocês, pai, e a mãe dele era brasileira, né? E ele nasceu lá no Brás, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, na capital, né? Esse campo aqui foi inaugurado em 1894, que foi o mesmo ano que o Charles Miller voltou lá da Inglaterra, onde ele estava estudando, e trouxe lá uma bola, chuteira, uniforme e as regras do futebol, né? Então ele criou um time aí dos ferroviários, e o primeiro jogo oficial, né, pelo que a gente leu ali no memorial, que a gente já vai ver ali, foi entre os times dos ferroviários contra a equipe do Gás aí, pelo que eu entendi. E legal, né? O Serrano também foi o primeiro time do Brasil destinado a futebol mesmo, né? Porque já existiam outros times de futebol no Brasil, mas dentro de clubes, né? Clube de regata, clube de sei lá o quê. Então o Serrano foi o primeiro clube de futebol do Brasil. Bem legal, parte da história aí futebolística do Brasil aí, essa parte. Vamos lá ver o memorial então do Charles Miller, porque aqui não tem muita coisa, só arquibancadinha aqui, o campo e mais a parte histórica mesmo, de saber que foi o primeiro campo oficial do Brasil aí, né? Ó, aqui desse lado tem o vestiário do visitante, no meio o vestiário da arbitragem e lá o vestiário do mandante. Nessa parte aqui, aí tem um banquinho ali, será que é onde ficam os jogadores reservas? É um estádio bem singelo, né? Mas super histórico, né? Estádio do União Lira Serrano. E lá do outro lado também tem uns banquinhos lá, ó, em frente à arquibancada de madeira lá. Ó, a arquibancadinha aqui de madeira então, arquibancada coberta, se chover dá pra ficar aqui abrigado da chuva. E lá do outro lado tem aquela de pedras lá que serve como arquibancada também, ó. Aqui rodeado de casinhas, né? De operários aí. Esse time aqui foi o primeiro time de ferroviários do Brasil também. Lá no Paraná a gente tem operário ferroviário, também é a mesma situação, né? Um time formado por trabalhadores da ferrovia. E aqui também foi formado pelos ferroviários. Ó, a cara então do campo aqui, ó. Primeiro campo com medidas oficiais do Brasil. Ó a vista aqui do camarote então, aqui ó, em cima dos vestiários tem uma vista privilegiada aqui do campo. Inclusive da serração que chegou aqui na cidade, ó, que é bem típica aqui dessa cidade de Paranapiacaba, ó. Tá chegando a serração ali. Outra curiosidade sobre essa névoa, que diz que o time local aqui, quando chegava a névoa, né, que tapava tudo aqui, eles colocavam mais 2 jogadores para jogar. E o juiz não via, porque tava tudo tapado lá, ó. Daqui a pouco vai tapar tudo.
E outra coisa também que não tinha rede na época, então os caras chutavam lá, passava perto, a galera gritava gol e dava como gol, né? Porque daí não via direito. Bem interessante essa parte. Na época não tinha VAR, né? Então era no grito mesmo ali, nem rede não tinha na época. Então vamos visitar aqui o Memorial Charles Miller, que fica bem do ladinho do campo, ó. Charles Miller que trouxe o futebol pro Brasil, né? Como eu falei agora há pouco, e aqui a gente pode ter um pouco das informações aí sobre o que ele trouxe e sobre a vida dele e sobre o time local aqui. Então aqui a gente tem uma réplica do campo ali, né? Que a gente acabou de visitar, né? Uma maquete do campo, ó, do União Serrano. E também temos informações aqui, né, sobre a estrada de ferro, sobre o surgimento da vila de Paranapiacaba, sobre a família, né, do Charles Miller. Aqui inclusive uma foto dele vestido de escocês, é uma pintura, uma foto, não sei. E aqui conta toda a história de Charles Miller, né, tudo que ele trouxe aqui para o futebol depois que ele foi estudar lá na Inglaterra. Ó, toda a história aqui do futebol, aqui o campo, a medida oficial do campo ali, né, que foi o primeiro campo, como eu falei, ó. E aqui, nessa sala, tá uma coisa bem interessante, que foi a mala que ele trouxe lá da Inglaterra, com bola de futebol, chuteira, bomba e as regras de futebol aí, né, que ele formou o primeiro time aqui no Brasil. Ele voltou... estudou na Inglaterra, voltou para trabalhar aqui nessa companhia e trouxe essa mala aqui onde ele formou um time de futebol. Então aqui diz o que ele trouxe, ó, ele trouxe em 1894 um par de chuteiras, um livro com as regras de futebol, um apito, uma bomba para encher a bola e um par de bolas. Bem exatamente o que tem aqui nessa maleta. Aqui tem histórias interessantes, inclusive aquela que eu falei lá, né, sobre a neblina, que os caras colocavam mais jogadores para jogar e gritavam um gol quando a bola passava perto. Também tem um jogo de botão aqui para galera que quer jogar botão, né, nostalgia. E tem os uniformes aqui do time local aqui, União Lira Serrano, e o time ali onde jogou o Charles Miller ali, União Charles Miller. E alguns troféus. Tem até um troféu aqui de um jogo que eles participaram, jogaram contra o Corinthians, né? E ganharam, que é bem histórico. E é isso aí. Esse é o museu. Aqui a gente também tem um filmezinho que conta a história aqui de Charles Miller, de Paranapiacaba e tal, né? Bem massa aqui o memorial histórico aqui sobre futebol. Ó, em 1936 os dois times se fundiram, Serrano Athletic Clube e a Recreativa Lira da Serra, e se tornaram Sociedade Recreativa e Desportiva União Lira Serrano. Vídeo. E aqui era a sede então do Serrano Athletic Clube, que deu origem à União Lira Serrano. Então, para finalizar, aqui onde a gente está foi a sede do clube, né? Do Clube União Lira Serrano, que foi a junção do Serrano Athletic Clube, que tinha sede lá onde tem ruínas lá. Então aqui, além das danças e tal, também foi a sede do time de futebol aqui, né? Outra curiosidade, aquele jogo de botão que a gente tinha antigamente, tinha um time com um símbolo parecido com o do Santos, o ULS, é União Lira Serrano, que é o primeiro time de futebol do Brasil que foi destinado exclusivamente para o futebol, né? União Lira Serrano. Quem jogou futebol de botão deve lembrar um timezinho azulzinho lá, que a gente não sabia muitas vezes que time era, mas é esse time aqui. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo.